1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, me abençoe, alargues as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, livra-me do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Durante todo o mês de julho, nós estamos aprendendo sobre a oração de Jabes, que é um segredo espiritual. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Que é um segredo espiritual que você pode carregar como uma chave para o seu dia a dia. Eu comecei a fazer a oração de Jabes há muito tempo atrás. Há muito tempo. Eu tinha 20 e poucos anos, a primeira vez que eu fiz a oração de Jabes. A oração de Jabes, ela está escondida dentro da Bíblia Sagrada, dentro da Palavra de Deus, dentro de um livro que a gente não lê muito, porque é um livro que fala de genealogia. Genealogia é um livro que fala dos pais, das casas de Israel. Então são só gente que gerou gente, basicamente é gente que gerou gente. E os nomes que estão ali são nomes de difícil pronúncia. Então, mesmo que você esteja lendo a Bíblia, quando você vê aquilo, você normalmente pula a página e continua aonde a história dá seguimento. Mas se você lê a genealogia desses nomes aqui, em 1 Crônicas capítulo 4, você vai ver que quando chega no versículo de número 9, o autor, quem está escrevendo a genealogia, ele para, porque ele vai falar de uma pessoa importante. Não é uma pessoa normal. Alguém extraordinário está ali escondido dentro dessa genealogia. Então ele começa dizendo assim: E foi Jabes o mais ilustre da sua casa. Primeiro, ele começa dizendo como Jabes terminou a história dele. A história dele terminou com ele se tornando o mais ilustre, o bem-sucedido, a pessoa mais importante da sua casa. Depois ele começa dizendo como é que Jabes nasceu, como que ele começou a história dele. E ele diz assim: sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Repete comigo: sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Por que ela deu o nome para ele de Jabes? Ela disse: porque com dores o dei à luz. Era um nome que representava dor. E no hebraico, o nome Jabes significa aquele que provoca ou aquele que causa dor. Então a mãe de Jabes colocou o nome dele de sofrimento, porque ela sofreu durante o parto, ou durante a gestação, ou durante a gravidez. Eu não sei o que houve, mas ela sofreu muito. E ela colocou o nome de Jabes de dor. Quem está aí? Até aí, tem algum problema? Talvez para nós brasileiros não, mas para quem mora, para quem está lá no Oriente, para quem está dentro da Bíblia, isso tem muita importância. Pergunta para mim, por quê? Porque o nome de alguém na Bíblia é exatamente aquilo que a pessoa vai se tornar. O nome não é apenas a forma pelo qual você chama alguém: Edmar, Andréia, Fabrício, Tayane. Não, o nome na Bíblia é o que a pessoa é. Quem está aí, dá um glória a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Esaú, quando nasceu, ele era peludo. Então a mãe dele colocou o nome dele de quê? Esaú, que significa cabeludo ou peludo.
O irmão dele, Jacó, que era gêmeos com ele, quando nasceu Esaú, o Jacó veio com a mão no calcanhar, ou seja, um veio puxando o outro. Esaú saiu e Jacó falou: deixa eu pegar uma carona aqui e vou. Ele sai e eu vou junto. Então o pai dele olhou para ele e falou: esse menino já nasceu trapaceando, o nome dele vai ser o quê? Jacó. Aí o resto da vida, até Deus mudar o nome dele, tudo que ele fez na vida foi o quê? Foi enganar e trapacear, porque o nome dele significava isso. E Deus sabia disso, tanto que para Deus mudar a história de Jacó, Deus mudou o nome dele. Quem está aí? Então quando a mãe de Jabes coloca o nome dele de quê? Aquele que causa dor. Ele cresceu não só com esse nome, mas causando dor e sofrendo dor. Imagina, tudo que ele vai fazer na vida, as pessoas perguntam para ele: e aí, como é que é o seu nome? E ele diz: eu sou aquele que vai te provocar dor. Então ele não tinha relacionamento, ele não tinha amizade, vida financeira dele zero, vida social dele zero, porque ninguém queria se relacionar com alguém que o nome dele significa o quê, gente? Quem está aí? Só que Jabes, ele tinha um bom ouvido. Quem tem um bom ouvido? A fé vem por ouvir. Ninguém tem fé até ouvir a palavra de Deus. Eu vou dizer de novo: não existe fé sem ouvir a palavra de Deus. Não, pastor, eu estou chegando na igreja hoje, estou ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, mas eu sempre tive muita fé. Não, você teve desejo de melhorar. Tenho certeza que minha vida vai melhorar. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Isso é um desejo, uma expectativa. Isso não é fé. O que é fé? Fé é uma certeza que vem ao coração quando você ouve a palavra de Deus. Mesmo que tudo esteja dando errado, você sabe que vai dar uma reviravolta e no final vai dar certo. A fé é a certeza daquilo que você não está vendo e é a prova daquilo que não existe. Se você quer comprar uma casa, eu pergunto: aonde está a casa? Você fala: eu não sei, mas a minha fé diz que eu vou comprar uma casa. Então, a prova de que essa casa existe é a sua fé. Não precisa não precisa de planta, não precisa de terreno, não precisa de nada. Se você falar: eu vou ter uma casa de 4 quartos, com 2 salas, uma copa, uma cozinha, e vou eu te perguntar: me dá a planta, me dá o lugar, você vai dizer: eu não tenho nada disso, eu só tenho a fé. Então, diante de Deus, a fé é suficiente para isso virar uma realidade. Quem está aí, dá um glória a Deus. A fé, diga comigo, é uma certeza que vem ao coração quando eu ouço a palavra de Deus. Jabes ouviu as histórias de Deus, e ele ouviu que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, em qualquer situação. Abra um parênteses para dizer que Deus vai deixar você viver momentos difíceis, para que você veja a sua fé funcionar. Olha para quem está ao seu lado, diga: você vai ver a sua fé funcionar. Olha, é lindo. Olha para mim, diga para o seu irmão: é lindo contar a história de superação dos outros. É lindo contar que Daniel caiu na cova dos leões, mas ser Daniel, ninguém quer. É lindo ouvir que Sadraque, Mesaque e Abednego foi julgado na fornalha de fogo e o fogo não queimou ele. É lindo, mas ser Sadraque, Mesaque ou Abednego, ninguém quer. Olha para o irmão do lado e diga: você está vivendo um momento difícil, porque Deus vai se revelar a você dentro dessa fornalha. Quem está aí, levanta a mão. Eu não ouvi. Quem está aí, levanta a mão. Porque você não vai falar mais da experiência dos outros, você vai contar a sua própria experiência de milagre. Eu vou pregar para ver se alguém me entende. Você vai parar de contar a história de superação de outra pessoa, e você vai escrever uma história poderosa de superação. Se alguém aqui está me entendendo, uma mão é pouco, levanta as 2 e dá um glória a Deus aí. Diga assim: meu Deus, eu creio. Olha para mim, pode se sentar. Eu ouvi um glória a Deus diferente. Eu vi. Jabes ouviu. E quando ele ouviu, veio uma certeza no coração dele de que Deus podia mudar a história da vida dele, que Deus podia mudar a sorte dele. Então, ele fez
uma oração. Porque, olha para mim, quem está aí? A segunda oração já é resultado da dúvida. A primeira é a certeza. Ele fez uma oração. Quantas orações? Porque ele tinha certeza de que só precisava de uma oração. Ele levantou as mãos e disse: ó, me abençoe. Eu já expliquei o que significa isso. Ele pediu a Deus, que no hebraico essa palavra tem uma profundidade muito grande. Ele pediu a Deus assim: Senhor, eu quero ser abençoado a cada minuto que eu viver. A cada respiração eu quero receber uma bênção nova. Eu quero o céu aberto sobre a minha vida. E quero ser abençoado ao chegar e abençoado ao sair. Quero ser abençoado ao deitar e abençoado ao levantar. A cada passo que eu der na vida eu quero ver a tua bênção chegar até a mim. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai te abençoar de tal maneira que você vai entrar dentro da igreja um dia e vai dizer: basta, não precisa de mais nada, porque o Senhor me abençoou de todas as formas, de todas as maneiras, de todo jeito que eu possa sonhar ou imaginar. O Senhor me abençoou. Quem tem fé para fazer essa oração e dizer: oh, me abençoe? E o incrível é que quando ele acabou de pedir: oh, me abençoe, Deus estendeu a mão para ele e disse: vai ser assim. Você vai ser abençoado dessa maneira, dessa forma. Pega na mão do irmão e diga: é possível você receber uma bênção nova a cada minuto da sua vida. Pastor, eu nunca vivi isso. Mas é por isso que você está aprendendo sobre a fé. Quem está aí? Olha para o irmão e diga: até quando der errado, Deus vai fazer dar certo. Bate na mão dele para ficar bonito. Diga assim: ó, até quando der errado, o seu Deus vai fazer dar certo. Quem está aí? Quem está aí? Quem está ligado? Essa foi a primeira coisa que ele pediu. Segunda, eu já preguei muito sobre isso, eu só estou recapitulando com vocês. Segunda coisa que ele pediu: ó, me abençoe. Segundo, alarga as minhas fronteiras. Ele falou assim: Deus, eu quero mais território, eu quero mais oportunidade. Porque ele era agricultor e ele sabia: um pequeno pedaço de terra você semeia pouco e colhe pouco. Um grande pedaço de terra você semeia muito e colhe muito. E ele falou: eu quero que o Senhor aumente e amplie as minhas terras. Quem está aí, levanta a mão. Isso significa que Deus vai aumentar a sua produtividade. Eu vou tentar dizer: Deus vai aumentar a sua carteira de clientes, Deus vai aumentar a sua empresa, Deus vai te dar mais oportunidade. Deixa eu te falar, quem tem coragem aqui para pôr o pé? Quem tem coragem de colocar o pé no território que Deus vai te dar? Vou perguntar, você responde com a mão e com a boca. Quem aqui tem coragem de ir lá e fechar o contrato de algo que você não tem dinheiro para pagar? Porque é isso que Deus vai fazer, porque o dinheiro está com Deus. Olha para o irmão e diga: a oportunidade está com você e o dinheiro está com Deus. Você abraça a oportunidade e Deus vai financiar a sua fé. Agora olha para o irmão e pergunta para ele se ele tem coragem de fazer isso. Diga: larga as minhas fronteiras. Fala com o seu irmão. Falar é fácil, né? Mas vai precisar de muita coragem. Pega na mão do irmão e diga: vai precisar de muita coragem. Coragem para quê? Para você ir lá assinar um documento adquirindo mais. Assinar um documento ampliando aquilo que você já tem. Porque é isso que Jabes pediu. E essa parte da oração representa novos encontros, novos começos. Representa encontros sobrenaturais. Você vai esbarrar no seu caminho com gente que você não imaginava. E vai acontecer coisas que você não imaginava. Quem está aí, levanta a mão e recebe e dá um glória a Deus. Mas eu já preguei sobre isso. Hoje eu quero pregar sobre a terceira parte da oração de Jabes, que é: ele disse: ó, me abençoe, alargue as minhas fronteiras. Só até aí já estava bom, não estava? Só que ele pediu a terceira coisa. O que ele pediu? Que a tua mão seja comigo. Por que, Anderson? Quanto mais você cresce, maior são os seus adversários.
e você vai precisar da mão de Deus para te sustentar. Pega na mão do irmão e diga: quanto mais Deus te der, mais luta você vai ter, mais adversário você vai ter, mas a mão que sustenta o universo vai ser a mão que vai sustentar você. Eu ouvi um glória a Deus em algum lugar. Eu ouvi um glória a Deus em algum lugar. Não é fácil permanecer aqui em cima. Não é tão difícil chegar aqui em cima. O difícil é permanecer. Não é tão difícil conquistar uma bênção. O difícil é permanecer nela. Eu conheço gente que já deu testemunho. Eu já conheço gente que já teve vitória. Eu conheço pessoas que já chegou, mas não conseguiu permanecer. Por quê? Faltava um detalhe. Qual é o detalhe? Que a tua mão seja comigo. Como é que eu faço para que a mão de Deus permaneça comigo? Eu falei com vocês domingo a respeito de um homem chamado Manoá. Manoá, ele era esposo de uma mulher estéril. E quando aquela mulher recebe a notícia, um anjo chega para aquela mulher e diz para ela assim: você vai ficar grávida e você não deve beber vinho, você deve se preparar para a sua gravidez. Então o anjo falou com ela e desapareceu. Quando Manoá chegou em casa, a esposa contou para Manoá dizendo: olha, um anjo veio aqui em casa e fez uma promessa. E fez o que, gente? E me fez uma promessa de que eu vou ser mãe, e ele me deu algumas orientações daquilo que eu devo fazer. Manoá, então, o marido, ele fez uma oração a Deus dizendo assim: Senhor, faz o anjo que apareceu para minha mulher aparecer de novo para mim e me contar o que é a promessa que ele está fazendo para nós. Pois bem, a Bíblia diz que o anjo volta a segunda vez e diz para Manoá, e Manoá pergunta para o anjo assim: me conta, o que você prometeu fazer na vida da minha esposa? E o anjo disse assim: tudo que ela te disse é verdade. Olha para o irmão do lado e diga: tudo é verdade. Quem está aí? Quem está ligado? O anjo não contou de novo a história. Ele confirmou que aquilo que a mulher estava dizendo era verdade. Deixa eu te dizer, Deus vai confirmar que tudo aquilo que você disse é uma verdade. Pega na mão do irmão e diz: fica tranquilo, quem vai confirmar isso na sua vida é Deus. Tem uma mão levantada lá atrás, ó. Olha para o irmão e diga: fica tranquilo, porque Deus vai confirmar aquilo que ele te disse é a verdade. Aí, quem está aí? Diga: que a tua mão seja comigo. Como que eu faço para manter a mão de Deus comigo? Olha o que Manoá fez. Quando o anjo terminou de fazer a promessa, Manoá disse assim: permita-me te manter aqui. Aí o anjo deve ter perguntado para ele: eu quero saber o que você vai fazer para me segurar aqui. Aí Manoá disse assim: eu vou levantar um altar e vou oferecer um sacrifício. Aí o anjo disse assim para Manoá: desta forma você vai conseguir me manter aqui. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para o irmão do lado e diga para ele: se você tem uma promessa, levanta um altar. Pega na mão de 3 irmãos e diga: se você tem uma promessa, levanta um altar e a mão de Deus vai permanecer com você. Quem está aí? Eu não ouvi. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Põe para mim Juízes capítulo 13. É rápido. Juízes capítulo de número 13. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te. Repete comigo: permita-nos. O que Manoá disse para o anjo? Eu vou te deter aqui. Olha para o irmão e diz: eu vou te segurar aqui. De novo, diga para ele: eu vou te segurar aqui. Quem vai segurar Deus aqui? Levanta a mão. Eu não ouvi. Quem vai segurar Deus aqui? Olha para o irmão e diz: permita que Deus permaneça com você. Como é que eu faço para Deus ficar comigo? Aí o anjo deve ter perguntado: quero saber como é que você vai me segurar. Aí olha o que Manoá diz. Continua. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão,
se preparares o holocausto, o Senhor oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Quando Manoá disse que iria oferecer, que ia levantar um altar, o anjo disse: dessa forma você vai me segurar, mas o que você vai oferecer vai direto para Deus. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para o irmão e diz: segura a mão de Deus. Levantando de madrugada para orar, pelo amor de Deus, levanta um altar na sua casa, segura a mão de Deus e abre um jejum amanhã sem falta. Quem está entendendo? Segurar Deus, manter a mão de Deus com a gente, é você levantar um altar aonde você oferece um sacrifício. Quem está aí? A mão de Deus representa a proteção de Deus, representa a segurança de Deus e representa a força de Deus. Ei, não vai ser na sua força, vai ser com a mão de Deus que tudo vai acontecer. Olha para o irmão do lado e diga: você pode sentar e ficar esperando, porque você vai ver a mão de Deus trabalhar para você. Quem vai ver? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Então levanta a mão e diga: que a tua mão seja comigo. Que mão é essa? Não é qualquer mão. A Bíblia diz que quando Deus, Isaías diz que Deus, quando vai medir o universo, Ele mede o universo inteiro a palmos. Ele faz assim, ó, e mede o universo inteiro. Olha o tamanho da mão de Deus. A Bíblia diz que todas as águas de todos os oceanos e rios e lagos para Deus é como a gota que cai dentro de um balde. Ele pega todas as montanhas, todos os montes, e Ele pesa tudo isso como se fosse um grão de areia numa balança de precisão. Esse é o tamanho do seu Deus, e essa mão é que vai descer sobre a sua cabeça para te proteger. Prega para o irmão do lado e diga: é essa mão que vai descer para curar você, é essa mão que vai tirar a dor de você, é essa mão que vai fazer você prosperar. Eu vou pregar até ouvir um glória a Deus. É essa mão que vai vir para tirar a afronta da tua vida, é essa mão que vai vir para proteger, guardar e livrar. Quem recebe isso, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então diga: que a tua mão, diga de novo, que a tua mão seja comigo. Quando Jabes terminou de fazer esse pedido: ó, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, ele pediu algo que era contrário a tudo que ele estava vivendo, porque o nome dele significava dor e sofrimento. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu, cada pedido que ele fez, Deus concedeu para ele. É nesse momento que o milagre começa a acontecer na sua vida. Porque você vai viver, diga para quem está ao seu lado, você vai viver milagres de Jabes. Eu não ouvi. Milagre de Jabes não tem explicação. E você não pode olhar as coisas por um único ângulo, por uma única ótica. Presta bem atenção. Quando você faz essa oração, às vezes as coisas não irão acontecer como você quer, mas todas elas acontecerão como Deus deseja. Quem está aí? Eu me lembro quando eu fiz essa oração por meu pai. Eu estou tentando lembrar aqui, há mais ou menos 24, 25 anos atrás, eu levei meu pai no médico. Primeiro eu tive um sonho, e no sonho que eu tive, eu estava levando meu pai no médico, e o médico estava dando um diagnóstico de câncer para ele, no sonho. Na semana seguinte, o meu pai reclamou que ele estava passando mal, e me pediu que marcasse um médico, e eu levei ele no médico. Exatamente como eu sonhei, o médico me chamou dentro da sala, e me disse assim: olha, o seu pai não tem como fazer nem quimioterapia nele. O seu pai, o câncer já espalhou, já tomou conta da bexiga, da próstata, de tudo quanto é coisa, e a gente vai operar, mas fica preparado, porque eu não sei qual, ele já é um senhor de idade, já está entrando para a terceira idade, eu não sei se ele vai resistir. Foi bem na época em que eu aprendi essa oração, chamada a oração de Jabes. Quando eu orei, eu disse: ó, me abençoe, que a tua mão seja comigo. Quando eu pedi a Deus que a mão dele fosse comigo naquela situação específica do meu pai, o que a minha mente humana pensou? Olha para mim. O
que a minha mente pensou? Que a mão de Deus viria do céu e entraria dentro do corpo do meu pai, arrancaria o câncer, e o médico diria para mim: não tem mais nada dentro do corpo do seu. Eu achei que ia ser assim, mas eu nunca recebi o diagnóstico do médico dizendo que meu pai estava curado. Todavia, porém, meu pai não morria. Quando Deus mostrou para Moisés no deserto uma sarça, uma árvore, a árvore pegava fogo, mas o fogo não consumia. Existem problemas que Deus não vai tirar 100% da sua vida, mas eles não vão te destruir. Olha para quem está ao seu lado e diga: eles não vão ter poder de te destruir. Mas por que eles vão continuar? Para alimentar a sua fé, para que você continue sabendo que você depende de Deus, de manhã, de tarde, de noite, enquanto você viver. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Eu disse: Deus, que a sua mão seja comigo. E eu esperei meu pai morrer no ano seguinte, e ele não morreu. No segundo ano eu esperei meu pai morrer, ele não morreu. No terceiro ano ele não morreu. No quarto ano ele não morreu. No quinto ano ele não morreu. Passou 10 e ele não morreu. E a minha irmã levava ele no médico, e quando ela ligava para fazer os exames, o pessoal que acompanha, vocês sabem como é que funciona, assistência social, que acompanha isso, falava com ela assim: você quer que mande a ambulância para buscar ele? Porque no diagnóstico médico, o câncer tinha tomado pernas, tinha tomado o corpo dele, ele estava numa cama usando fralda, e ele não andava, não falava, não fazia nada. E meu pai estava aqui dentro da igreja servindo a Santa Ceia, andando de bicicleta para todo lado, xingando todo mundo. Meu pai era brabo, era ou não era? Meu pai era o coronel brabo, xingando todo mundo, brigando com todo mundo. Isso 10 anos depois. Para o médico, era para ele não ter vivido mais. Mas quando eu orei pedindo a Deus que a mão dele fosse comigo, não aconteceu do jeito que eu queria, aconteceu do jeito que Deus. O meu pai só ficou internado na última semana de vida dele. A última semana ele ficou internado e faleceu. O que eu estou tentando te dizer? Isso foi quase 20 anos depois do diagnóstico médico. Olha para o irmão do lado e diga: não coloque na sua cabeça a maneira com que Deus vai trabalhar, porque Ele é soberano. Deixa eu te falar da soberania de Deus. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima de tudo, de todos e de todas as coisas. E Ele trabalha de uma maneira que só Ele sabe como e da maneira que Ele vai trabalhar. A minha parte é levantar minha mão e aceitar a mão de Deus comigo. Quem aqui aceita a mão de Deus ser com você? Levanta as duas mãos e diga: oh, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, livra-me do mal e não me deixe ter nenhuma aflição. Pega na mão do irmão do lado e diga: você vai ter sinais de que a mão de Deus está trabalhando na tua vida, na tua casa e na tua família. Ei, quem está aí, dá um glória a Deus. Se vai ser como você planejou, eu não sei, mas vai ser da maneira que Deus planejou. Quem acredita assim, levanta a mão.